Oi, pessoal. Meu nome é Daiana Gabriela, eu sou enfermeira, pós-graduanda no curso de terapia intensiva. Eu vou estar com vocês nesta disciplina que é psicologia aplicada à enfermagem. Então, vamos para a nossa primeira aula na disciplina de psicologia aplicada à enfermagem. Essa é a nossa ementa, as competências e habilidades e o conteúdo programado para essa disciplina e a nossa bibliografia. A ementa, ela vai identificar as necessidades de pesquisas do contexto cliente, saúde e doença, tá? Ter sensibilidade para escolher o cliente de saúde a partir de suas necessidades e ser capaz de trabalhar de forma integrada em uma equipe de trabalho multidisciplinar. As competências e habilidades. Vocês vão ser capazes de compreender a inter-relação entre o processo do adoecer e os fenômenos psíquicos do ser humano inseridos no contexto social e familiar. O conteúdo programado para esta disciplina é senso comum, a ciência e o estudo do psiquismo humano, conceito de saúde com relação com o cuidado, desenvolvimento infantil e adolescência, acolhimento compreensivo através do autocuidado e desenvolvimento humano do adulto ao idoso. A bibliografia aplicada no conteúdo foi a básica de Minicuzzi, Agostinho, Relações Humanas da Psicologia em Relações Interpessoais. Boa aula para todos! E o que seria psicologia aplicada à enfermagem? Primeiro, a gente tem que entender o que é psicologia. A psicologia é o estudo dos fenômenos psíquicos e do comportamento do ser humano, por intermédio da análise das emoções. Alegria, tristeza, sabe os divertidamente? Pois é, sobre essa ótica dessas emoções. Alegria, tristeza, raiva, nojo, são todas emoções primitivas. E a psicologia, ela vai fazer a análise e o estudo de todas essas emoções. Como aplicar a psicologia à enfermagem? Para que o técnico de enfermagem possa aplicar a psicologia na enfermagem, o técnico tem que começar a observar o comportamento do paciente. Como está o seu humor, como está o seu dia, como foi, que ele já amanheceu o dia, se foi alegre, se foi triste. O técnico de enfermagem tem que observar como vai ser o seu cuidado através das emoções do seu paciente. A partir do estado de espírito do paciente, né, que você vai elaborar o seu plano de cuidado. Isso se chama humanização. E também você vai trabalhar de forma diferenciada com cada paciente. Cada paciente é um ser único, é um ser que você vai olhar de forma diferenciada. E através da psicologia aplicada para a enfermagem, você vai ter esse diferencial. Algo que é muito utilizado na psicologia é o senso comum. E o que é o senso comum? É um tipo de pensamento que não foi testado, metodologicamente analisado. Ele não passou por um fundamento de pesquisas, de resultados. Ele é um conhecimento, né, que a gente vai adquirindo ao longo do nosso tempo, ao longo da nossa jornada, que vai sendo passado de geração a geração. Quem nunca ouviu a avó dizendo, menino, não vá para a frieza, que você vai pegar um resfriado. Não ande descalço no meio da rua, que você vai pegar um resfriado. Não pegue na água quente, que você vai pegar um resfriado. Todas essas informações não têm base teórica de que realmente vão acontecer. A criança vai andar descalça, vai pegar um resfriado. Pelo contrário, pesquisas mostram que crianças que andam descalças, elas vão adquirir imunidade, né, por causa dos anticorpos que vão acabar desenvolvendo. Então, esse tipo de conhecimento, né, que é passado de geração para geração, é um senso comum. Na psicologia, o senso comum ele é muito utilizado no nosso cotidiano. Um exemplo, como tem aqui no nosso slide, um exemplo de um vendedor de tênis. Ele vai usar o seu poder de persuasão
para convencer os clientes de que aquele tênis ele é excelente para corrida, ele é excelente para caminhada, tanto no asfalto quanto na esteira. E ele vai acabar convencendo, envolvendo os espectadores daquela conversa, né? E acaba convencendo o cliente para levar aquele produto. Outro exemplo de senso comum, de poder de persuasão, é quando uma jovem está apaixonada por alguém, né? Ou um jovem está apaixonado, ele vai usar aquele poder de persuasão, de sedução, para conquistar aquela pessoa. A gente tem que ter muito cuidado com o senso comum, porque ele envolve também preconceitos, né? Conceitos preconcedidos. Um exemplo sobre o muçulmano. Que você olha um muçulmano na rua e você diz, eita, lá vem um homem bomba. Mas nem todo muçulmano é um homem bomba, né? Então isso acaba também gerando um preconceito, tá? A psicologia, ela nos ajuda no nosso cotidiano, mas a gente também tem que ter muito cuidado ao usar o senso comum, principalmente no cuidado, né? Esse senso comum, a gente não pode aplicá-lo diretamente na nossa assistência, porque pode ser muito prejudicial, tá? Olha, vou colocar aqui um paninho com álcool para que a sua febre passe. Esse conhecimento, cientificamente, ele não é o apropriado, tá? Ou pega a criança e vou dar um banho gelado para baixar a febre. Já foi provado, né, pesquisas mostram que a criança pode entrar em choque, né, ter o choque térmico devido à temperatura gelada da água e à temperatura alta corporal. Então, esse senso comum, a gente tem que ter cuidado na hora de aplicar na enfermagem. O senso comum também ele é muito subjetivo. Ele reflete características, sentimentos, opiniões, tá? Construídos de um grupo de indivíduos, de pessoas, né? Como eu já citei, o exemplo do muçulmano. Nem todo muçulmano é terrorista, nem todo muçulmano é homem-bomba. Então, a gente tem que ter cuidado. Igual aos paulistanos, né? Que para os paulistanos, todo nordestino é Paraíba. E a gente sabe que o Nordeste é composto de vários estados, né? Pelo Rio Grande do Norte, pelo Ceará, por João Pessoa. E nem todo nordestino é Paraíba. E isso faz com que crie um estereótipo naquele grupo de pessoas, tá? O senso comum, a gente tem que estar sempre ligado, prestar atenção onde a gente vai utilizar esse senso comum, porque a gente acaba ligando o senso comum ao nosso instinto, à nossa autodefesa, tá? As necessidades do homem em projetar um ambiente hostil. Então a gente tem que ter muito cuidado, tá bom? Mas não é um pensamento que a gente não deve levar em conta, deve se levar em conta sim. É algo que a gente vai adquirindo no nosso cotidiano, formando a partir de hábitos, crenças e preconceitos. Mais uma vez eu digo, cuidado na hora de usar o senso comum na prática da enfermagem, porque muitas vezes esses conhecimentos e saberes não são baseados em pesquisas, não tem uma base teórica, não tem uma base substancial de pesquisas. Então, a gente tem que ter muito cuidado na hora de usar o senso comum na prática, tá? E vamos para mais um conteúdo do nosso módulo, que é a ciência e o estudo do psiquismo humano. O primeiro relato, os primeiros estudos que a gente vê sobre o psiquismo humano foram na Grécia Antiga, através da filosofia. A filosofia, ela abordava as atividades humanas, as atividades da alma, né? Podemos dizer que a filosofia é a mãe da psicologia. Só que os comportamentos observáveis, exclusivos da filosofia, não traziam embasamento científico para o estudo do psiquismo humano, né? Essa abordagem subjetiva não era substancial para os estudos na época, né? Eles precisavam de pesquisas que trouxessem comprovações, estudos, teorias, né? E a filosofia na época não trazia esses embasamentos.
E o que é a psique, né? A psique humana é o conjunto de pensamentos, sentimentos, comportamentos de uma pessoa, tanto consciente como inconsciente. É o que define a personalidade de um indivíduo. E o estudo do consciente e do inconsciente humano marca a origem, né, da psicologia como ciência e como profissão. Esses estudos mais aprofundados, né, sobre o consciente e o inconsciente. A psique, ele é, antes de tudo, uma entidade. É uma entidade teórica com um modelo construído a partir de comportamentos emocionais e relacionados aos indivíduos humanos. Dentro da psique, nós também podemos encontrar as psicopatologias, que são doenças relacionadas ao nosso psicológico, né? Hoje em dia, está muito recorrente a gente falar de distúrbios de ansiedade, depressão, todas essas doenças são relacionadas a doenças psicopatológicas. Na psicopatologia, a clínica permite estabelecer fatos, né? Ao analisar o indivíduo, ao fazer uma anamnese no indivíduo, a gente vai encontrar fatos, né? Vai encontrar relatos verídicos de que aquele problema psicopatológico está causando danos à saúde física daquela pessoa, né? E os fatos, e a teoria busca uma explicação racional. A teoria, né, desses estudos busca um reconhecimento racional. De onde surgiu essa doença, né? O que está causando esse distúrbio psicopatológico nessa pessoa, né? É uma depressão? Então vamos analisar as vitaminas dessa pessoa, vamos analisar os hormônios que estão em déficit que estão em baixa, tá? Vamos analisar tudo isso, né? E elaborar um plano de cuidados. A teoria, ela busca uma explicação racional. E a clínica nos permite ver os fatos, o que está realmente ocorrendo com aquela pessoa. Nos primeiros meses de vida, a gente se depara com interações constituídas por emoções, sensações, movimentos motores. Quando você tem uma criança, um bebezinho, você vê ele mexe muitas perninhas, mexe muitos bracinhos. Se a criança se tiver com fome, ela fecha bem a mão. Se ela tiver saciada, ela vai abrir a mão, ela vai relaxar e a mãozinha fica aberta. Isso quando é um bebê bem novinho, recém-nascido, tá? Então, todas essas emoções já nos acompanham desde o ventre da nossa mãe, né? E também é conhecido todo esse processo, né, de interações e sensações, ele é conhecido por processo primário de conhecimento implícito. Ao decorrer do nosso crescimento, com o amadurecimento do nosso sistema nervoso, vem o surgimento da linguagem, vem os sentimentos primários, né, que eu falei logo no início da aula, sobre os divertidamente, justamente são as nossas primeiras emoções: alegria, tristeza, raiva, nojo. Então, essas são as emoções primitivas que a criança vem desenvolvendo a partir do momento que ela está crescendo, tá? E cada vez mais, né, com esse crescimento natural da criança, do seu crescer e do seu desenvolver, né, ela vai tomando uma consciência racional sobre o ser, sobre você, sobre ela mesma. Por volta dos 10 a 12 anos, o funcionamento da criança vai estar amadurecido em força total, né? Ele já vai ter amadurecido plenamente, né? A partir dos 10 e 12 anos é quando ela vai saindo da segunda infância, que a primeira infância de 0 a 5 anos, a segunda infância começa dos 5 anos até o aparecimento da puberdade, que aí já vai a pré-adolescência, adolescência, e aí quando ela vai saindo da infância, entrando na pré-adolescência, na adolescência, ela vem
passando por diversas transformações hormonais, né? Que os hormônios vão transformar. Os hormônios vão fazer com que haja aquela mudança corporal de criança para pré-adolescente, né? A puberdade em si aparecendo, os pelos pubianos, os brotos mamários nas meninas, né? E tudo isso são questões hormonais também que fazem com que a criança e o adolescente eles fiquem meio que perdidos no meio dos seus sentimentos, né? E cabe aos responsáveis, né, os pais e responsáveis por essa criança, ajudá-la nessa transição da infância para a adolescência, porque é uma transição bem difícil para a criança, né? Ela não entende muito o que está se passando com ela, mas então, os ingredientes da psique são pensamentos, emoções e comportamentos, fundamentado em 2 níveis de funcionamento, que é o nível consciente e o nível inconsciente. Esse exemplo do nosso slide, que é um iceberg, quando um iceberg aparece no oceano, os marinheiros, as pessoas que comandam o navio já ficam assustadas, porque não sabem quão a profundidade deles. Normalmente, só a pontinha do iceberg aparece no oceano. Então, para baixo, existe um iceberg enorme. Então, em cima do iceberg, tá? É o nosso raciocínio, os nossos raciocínios, que é o nosso consciente, as percepções e os pensamentos. No meio do iceberg é o nosso pré-consciente, que é a memória, lembranças, né, pulsões. E o inconsciente fica lá, o recalcamento, os desejos, os medos, ficam lá no mais profundo do nosso pensamento. Bem, e agora que nós vimos o conteúdo de senso comum e psiquismo humano, nós vamos fazer um exercício de fixação de conteúdo. E agora vamos revisar o nosso conteúdo através desse exercício de fixação. O senso comum caracteriza-se pela experiência científica e visão de mundo precária, pelo conhecimento espontâneo e experiência científica, saberes do cotidiano e hábitos, crenças, preconceitos e tradições, pelo conhecimento acumulado e científico. E aí, qual é a resposta? Vou dar um tempinho para vocês responderem. Vocês já sabem? Letra C. Saberes do cotidiano, hábitos, crenças, preconceitos e tradições. Sobre a psique humana. A psique é fundamentada em 2 níveis de funcionamentos. Quais são eles? Nível mental e nível inconsciente. Nível consciente e nível primário, nível comportamental e nível consciente, nível consciente e nível inconsciente. Eu acho que essa aqui é mais fácil. E aí, letra D. Então, gente, esse foi o exercício de fixação de conteúdo, só para vocês relembrarem do que a gente já estudou no decorrer das 2 aulas sobre o senso comum e psique fundamentada. Até as próximas aulas.